Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 54 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são as integrais trigonométricas. Eu vou resolver um exercício mais avançado. Olha só, integral de 1 sobre secante vezes seno ao quadrado menos 5 seno mais 6. É uma integral mais avançada. A gente vai resolver usando a técnica de substituição. Então fica comigo até o final, que eu vou resolver esse exercício passo a passo. Bora começar com o que é integrais trigonométricas. Basicamente são integrais que têm funções trigonométricas. Então, quais são as funções trigonométricas principais, né? Isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Trigonometria é comum na matéria de cálculo. Então, quais são as principais funções? Tem seno, cosseno e tangente. E tem mais três, né? Que é cotangente, secante e cossecante. Agora, você sabe calcular as integrais de cada uma dessas funções? É importante saber essas regras, tá? Qual a integral de seno? É menos cosseno de x mais c. Por quê? Porque a derivada de menos cosseno é igual a seno. Essa é uma integral imediata. Qual a integral de cosseno de x? Em outras palavras, o que eu derivo que vai dar cosseno de x? Seno de x mais c. Outra integral imediata. Essas duas aqui são imediatas. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você entender que a matéria é cumulativa. Se você chegou na matéria de integrais, tem que saber derivadas. Para saber derivadas, tem que saber limites. Então, a matéria é toda cumulativa. Qual é a integral de tangente e integral de secante? De tangente e cotangente, né? Essas integrais não são imediatas. O que você deriva da tangente? Não é imediato. A resposta vai ser o ln do módulo de secante de x mais c. Se você derivar ln de secante, vai dar tangente. Só que isso não é imediato. E cotangente é a mesma coisa, só que com menos. Fica menos o ln de cossecante de x mais c. A gente consegue resolver isso aqui usando a técnica de substituição. Não é imediato, mas assim, é importante você saber essas regras, porque se a gente fizer exercícios mais avançados e aparecer integral de tangente ou cotangente, a gente já pode escrever isso aqui direto, sem precisar de demonstrar essa regra, entendeu? Mas se na sua prova cair, calcula a integral da tangente, aí você tem que usar a técnica de substituição para mostrar. Se isso cair dentro de um outro exercício, aí você pode fazer direto, entendeu? Mais duas, qual é a integral de secante e integral de cossecante? Também não são integrais imediatas. Integral de secante é o ln do módulo de secante de x mais a tangente de x, mais c. E integral de cossecante é muito parecido, só que com o menos. Fica menos o ln de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Também não são integrais imediatas. A gente resolve essas integrais por substituição. Se vocês quiserem que eu resolva essas 4 integrais aqui, ó, usando a técnica de substituição, põe aqui nos comentários, porque quem sabe eu faço uma live sobre isso. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer principalmente essas regras aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, que são regras que não são imediatas, mas é importante você já saber o resultado delas. Você ganha mais velocidade nos exercícios mais avançados. E derivada de funções trigonométricas? Vocês lembram? Derivada de seno, de cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Limites, derivadas integrais, normalmente a gente trabalha com funções. Então, você tem que ter uma boa noção de funções para passar em cálculo de primeira. Não tem como. Aqui a gente está focando nas funções trigonométricas. Qual é a derivada de seno? Galera, para você
derivar o seno pela definição, você tem que resolver um limite, que é seno de x mais h menos o seno de x dividido por h. A gente teria que resolver esse limite aqui. E esse limite, ele não é fácil, ele não é óbvio, tá? Dá um bom trabalho resolver esse limite aqui. Se eu não me engano, tem uma live sobre isso. Eu fiz um vídeo resolvendo esse limite aqui bem passo a passo. O resultado desse limite vai ser cosseno de x. Se o professor pedir para você derivar na definição, tem que calcular o limite. Se não pedir, você já pode ir direto e falar que a resposta é cosseno. Beleza. Em todas as derivadas, você pode usar a definição para resolver. Mas o ideal é você decorar as derivadas imediatas, né? Então, derivada de cosseno, de tangente. Isso é importante saber para você passar em cálculo de primeira. Da mesma forma que você sabe 9 vezes 9, 8 vezes 7, né? Você sabe a tabuada, você tem que saber derivadas de funções trigonométricas, para você não precisar de ficar resolvendo esse limite toda hora. Então, derivada de seno é cosseno. O que você prefere? Resolver esse limite ou decorar que derivada de seno é cosseno? Você vai usar isso tanto que vai ficar natural. Se o professor pedir pela definição, resolve por esse limite. Se ele não falar nada, falar só derive, você já pode ir direto, não faz conta nenhuma. Derivada de seno é cosseno. Então agora bora revisar as outras derivadas. Derivada de cosseno é menos seno. Uma grande dúvida dos alunos é decorar, né? Porque são muitas regras para decorar. A dica é você colocar regras parecidas uma perto da outra. Então, seno e cosseno são melhores amigos, né? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. As regras são bem parecidas. Então, ajuda, né, você tentar memorizar uma depois da outra. Porque se você memoriza a derivada do seno, depois você já pula para a derivada de secante, aí vai ser mais difícil de fixar. Então, tenta sempre organizar isso. E a derivada de tangente? Derivada de tangente, você pode usar a definição também. Vai ficar limite, quando h tende a zero, de tangente de x mais h menos a tangente de x sobre h. Se você resolver esse limite, que não é um exercício simples, tá? Dá umas 2 páginas de resolução. É uma questão mais avançada. Mas se você resolver esse limite, a resposta vai ser secante ao quadrado de x. A maioria dos professores, de verdade, não cobra isso. Você não precisa de resolver. Só se pedir, derive pela definição que você vai desenvolver esse limite. Normalmente, você só tem que saber a resposta. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, para de ficar com esse negócio. Eu não gosto de decorar fórmula. Derivada de tangente secante ao quadrado. Para que eu vou decorar isso? Pensa dessa forma aqui, ó. Que bom que eu tenho que decorar que a derivada de tangente é secante ao quadrado, porque eu não vou precisar de calcular um limite. E é difícil, que é mais complexo. Tá bom? Então, muda essa mentalidade. Isso vai te ajudar a fixar as fórmulas, né? A memorizar essas fórmulas e passar em cálculo de primeira. Isso aqui é que nem tabuada, né? Então, derivada de tangente é secante ao quadrado. E a derivada de cotangente, ela é menos cossecante ao quadrado. Perceba que as duas regras, a tangente e a cotangente, elas são parecidas. Então, por isso que eu gosto de colocar elas uma embaixo da outra. Isso facilita a memorização. Agora, para finalizar, derivada de secante e cossecante. Para calcular a derivada de secante, você vai pegar limite quando h tende a zero de secante de x mais h menos secante de x sobre h. Desenvolvendo esse limite aqui, que é um limite bem divertido, vai dar secante de x vezes tangente de x. Agora, põe aqui nos comentários, o que você prefere? Resolver esse limite? Você prefere resolver esse limite aqui ou você já prefere pôr a resposta? Né? Eu acho que a maioria vai preferir não resolver esse limite. Você só vai resolver esse limite se o professor pedir. Tudo bem? Então,
é importante você decorar essas regras. Derivada de secante é secante vezes tangente. Se você anotar essas regras aqui umas 5 vezes no caderno, você já começa a lembrar. Parece que é difícil, mas quando você começa a memorização, os próximos passos ficam fáceis. Olha só. Tem também a derivada de cossecante, que é menos cossecante vezes cotangente de x. Perceba que é muito parecido também. Derivada de secante, secante tangente. Derivada de cossecante é cossecante cotangente, só que com menos. Então essa dica vai te ajudar a memorizar mais rápido as regras do cálculo. E com isso você vai passar em cálculo de primeira. Você vai passar em cálculo com mais facilidade. Não fica tentando memorizar de forma aleatória. Você tem que memorizar colocando as regras parecidas uma perto da outra. O seu cérebro vai fixar as fórmulas mais rápido se você fizer assim. Quais são os tipos de integração? Tem as integrais imediatas, que são aquelas integrais em que é só você saber a regra da derivada que você resolve. Você não precisa fazer conta. Por exemplo, qual é a integral de 1 sobre x dx? Essa integral é o ln de x. Por quê? Porque a derivada de ln é 1 sobre x. Isso que é a integral imediata. E a integral imediata ela é muito importante, porque todas as outras técnicas de integração, o nosso objetivo é chegar numa integral imediata. Então, se você não sabe integrais imediatas, não pula a matéria. Você tem que dominar essa parte. Para saber as integrais imediatas, você tem que saber as regras de derivação. A matéria é acumulativa. Para você passar em cálculo de primeira, você também tem que saber integração por substituição. Essa regra cai em todas as faculdades. Eu nunca vi uma matéria de cálculo que não cobra substituição. Agora, por exemplo, essa técnica aqui, ó, de substituição de Iowa stress. Isso aqui é mais raro de cair. Substituição trigonométrica, né? Essas duas aqui são mais raras de cair. Mas substituição, partes e frações parciais, essas três aqui, a chance de cair é muito alta. Mesmo se você estiver fazendo um curso mais simples, né? Como economia, administração, engenharias. Agora, se você estiver fazendo um curso mais avançado, como física, matemática, aí vai cair todas essas técnicas e outras, tá? Existem outras que eu nem coloquei aqui. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que focar, né? Lógico, você tem que focar nas técnicas que têm mais chances de cair. Tudo bem? Substituição, partes e frações parciais, eu tenho certeza que isso vai cair para você. A técnica de substituição você resolve exercício desse tipo aqui, ó. Quando você tem integral de raiz de ln de x sobre x, por exemplo. Porque a derivada de ln é 1 sobre x. A derivada está do lado de fora, né? E a técnica de partes você resolve exercício desse tipo aqui, ó. Quando você tem x elevado a x, ou então quando aparece x ln de x, aí você vai usar a técnica de partes, que é exatamente a regra do produto ao contrário, né? E frações parciais é quando você tem uma função racional, tipo x ao cubo mais x menos 2, e embaixo x ao quadrado mais 5x menos 10. Tá vendo? Você tem uma função racional, e para a gente integrar isso, a gente vai tentar transformar essa fração numa soma de frações, e depois resolver usando integrais imediatas. Sacou? E essa matéria de frações parciais é uma matéria de álgebra. Então, a parte difícil é transformar a fração numa soma de frações. A parte de integração mesmo, normalmente a gente faz em segundos. Então, para você passar em cálculo de primeira, qual dessas integrais é a mais importante? Que você tem que focar mais. Você tem que dominar tudo. Com certeza são as imediatas. Porque se você não souber as imediatas, é impossível entender as outras. Esse aqui, ó, técnica de substituição, você substitui para chegar numa integral imediata. Partes também. Você usa a técnica de partes para chegar numa integral mais simples. Frações parciais também. Você usa a técnica de frações parciais para encontrar uma integral imediata. Então, não pule passos, tá?
Começa com as imediatas, depois vai para a substituição, depois para partes e vai aumentando a dificuldade aos poucos. Eu não entendo o livro de cálculo. Vocês passam por isso? Eu estudei usando o livro de cálculo do Stuart. Você já ouviu falar desse livro? Em faculdade que usa outros livros, né? Mas esse aqui é o mais comum. Quando eu fiz cálculo lá em 2015, engenharia civil, na faculdade IBMEC, eu tive muita dificuldade com o livro do Stuart. E não é porque o livro é ruim. Hoje, por exemplo, eu uso muito o livro do Stuart e eu adoro, eu gosto muito do Stuart. Mas, para quem está no início, quem é iniciante em cálculo, ainda mais quem tem um pouco de insegurança em matemática, chegou lá no cálculo 1 com a base fraca em matemática, se você pegar o livro de cálculo do Stuart, vai dar muito ruim. Tá? Eu tive muita dificuldade de estudar usando o livro do Stuart no cálculo 1. Eu recebo diversos alunos com essa mesma reclamação. E qual a dica que eu posso passar para vocês? Bom, o livro do Stuart, o problema é que ele tem exercícios difíceis e fáceis misturados. E isso dificulta, né, para quem está começando. O ideal para quem está começando é você pegar um padrão específico de exercício e depois que você entender a regra desse padrão, você faz ali de 10 a 15 exercícios simples, repetitivos, desse mesmo padrão. Aí não é para mudar a matéria, não. Por exemplo, aqui você pegou limite do tipo 1, do tipo 2, por exemplo. E dentro do tipo 2 tem o padrão, sei lá, o padrão 7. Estou dando um exemplo, tá? Aí você vem aqui, entende o padrão 7 do tipo 2 de limites e faz ali de 10 a 15 exercícios. Pode ser do Stuart também, não tem problema. Mas tem que ser exercícios desse padrão 7. Aí depois, em vez de você do nada mudar para a matéria de derivadas, não. Você vem aqui e pega o padrão 8 do tipo 2 e faz mais de 10 a 15 exercícios e vai fazendo assim. O problema é que no Stuart está tudo misturado, entendeu? Tem todos os tipos de limites, todos os padrões de limites, tudo misturado, um depois do outro. Ainda tem exercício fácil misturado com exercício difícil. O livro do Stuart também ele pula vários passos, porque ele assume que você já tem uma base boa de matemática. Então, se você é iniciante, toma cuidado com o livro do Stuart. Você tem que usar uma técnica de estudo que funcione para você. Se você quiser passar em cálculo de primeira, usa essa técnica aqui, porque ela tem dado certo para vários alunos que passaram em cálculo de primeira. Eu aplico essa técnica aqui há muito tempo, né? Desde 2016 que eu aplico essa lógica e eu consegui aprovar mais de 300 alunos. Alunos que tinham muita dificuldade em matemática, e todos eles conseguiram passar em cálculo, aplicando esse método de estudo. Então fica essa dica aí para vocês. Bora resolver a integral de 1 sobre secante, que multiplica seno ao quadrado 5x mais 6. É uma integral divertida. Vou resolver ela bem passo a passo para todo mundo conseguir entender. Claro que nós estamos na matéria de integrais. Então, normalmente, o aluno que chega em integrais já tem que ter uma noção de limites e derivadas, né? Essa é uma matéria mais avançada no cálculo. Se você está começando o cálculo agora, não recomendo tentar fazer esse exercício, não. Então, vamos lá. Eu vou fazer bem passo a passo. Porque como eu estou no caderno online, né, um caderno digital, eu consigo duplicar a linha em segundos. Ó. Então, eu fazer aqueles pequenos passos não vai atrasar a aula. Pelo contrário, vai ficar mais completa e até os alunos que têm dificuldade vão conseguir acompanhar. Primeira coisa que eu faço é colocar o dx separado. Tá? Quando o dx está aqui em cima, muito aluno trava. Esse dx
eu sempre gosto de colocar assim, ó, a integral começa com S e termina com dx. E tudo que está dentro da integral é a função. Então, quando você deixa o dx destacado, você consegue enxergar a função mais fácil. Tudo bem? Essa é uma dica que vai te ajudar a passar em cálculo de primeira, porque a sua resolução vai ficar mais organizada. Beleza. Agora eu vou usar essa regrinha aqui. Presta atenção. 1 sobre secante de x, isso aqui é cosseno de x. Tá bom? O inverso de secante é cosseno de x. Eu vou aplicar essa técnica com vocês. Aqui eu tenho 1 sobre secante. Se tem 1 sobre secante, eu posso escrever cosseno, eu vou substituir. Antes de substituir, galera, eu vou escrever essa integral de novo com duas frações separadas. Isso aqui é 1 sobre secante que multiplica 1 sobre o seno ao quadrado. É um produto de duas frações. Vamos fazer bem passo a passo, porque eu sei que muito aluno tem dificuldade com isso. Produto de frações, né? Eu faço 1 vezes 1 dá 1. Secante vezes isso, tá vendo? Toda fração pode ser separada, pode ser quebrada. Então, o que eu vou fazer? Esse pedaço aqui, ó, 1 sobre secante, aplicando essa regra de trigonometria, eu posso escrever 1 sobre secante no formato de cosseno. Só isso que eu vou escrever. Perceba que eu não estou integrando, só estou melhorando o resultado. Isso aqui tudo, então, vai ser cosseno de x. Eu estou indo bem passo a passo, vocês perceberam, né? Agora, eu vou trocar eles de posição. Ou seja, o cosseno que está aqui, eu vou colocar à direita dessa fração. Só vou trocar os dois de posição. Só isso. Eu espero que todo mundo entenda o que eu estou fazendo, né? Se você tem 3 vezes 2, eu posso trocar, vira 2 vezes 3. Propriedade comutativa da multiplicação, né? Então, eu simplesmente troquei o cosseno com a fração, porque eles estão multiplicando. Eu estou indo bem passo a passo, porque isso aqui não é uma aula de faculdade, isso aqui não é o livro do Sturt. Tá? Eu não vou pular nenhum passo aqui para garantir que todo mundo vai entender. Quando você faz essa troca, fica mais fácil de perceber que cosseno de x dx, esse negócio aqui, ó, que eu estou marcando em amarelo, ele te indica qual vai ser a substituição que você vai fazer. Você vai pensar assim, ó, o que você deriva que dá cosseno de x? E aí? Aí tem que ter uma noção lá de derivadas, né? O que eu derivo que dá cosseno? Claro que vai ser o seno de x. Porque a derivada do seno de x é cosseno de x dx. Então, essa é a sacada para você resolver o exercício por substituição. Você tem que manipular a função até colocar a derivada de alguma coisa com dx. Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. E sempre tenta resolver de forma organizada. Eu não faço exercício organizado para o professor corrigir mais fácil. Não é por isso. A gente faz organizado para depois conferir a resposta, né? A gente é um ser humano, a gente erra. Então, se você faz organizado, sem pular nenhum passo, acabou o exercício, confere. Se tiver organizado, você vai encontrar o erro muito mais rápido. Tem gente que acha um erro e apaga o exercício todo e faz tudo do zero. Isso é uma perda de tempo enorme. Na hora da prova, você tem um tempo limite para fazer. Então, tem que montar uma estratégia de resolução de provas. E isso é importante para você passar em cálculo de primeira. Organização na resolução, para facilitar a revisão. Fez a questão, revisa. Na hora que você terminar a questão, faz a revisão na hora. Aproveita que a matéria já está fresquinha na cabeça, né? Enfim, aonde tem seno de x, eu vou substituir por a. Então, vai ficar a integral de 1 sobre
Seno ao quadrado vai virar A ao quadrado. 5 seno vai virar 5A mais 6. E cosseno de x dx, olha aqui, ó, vai virar dA. Entendeu? Vai virar dA. Galera, ficou muito mais fácil, né? Olha só, não tem trigonometria mais, agora virou uma função racional. Ela não é imediata, mas você concorda comigo que ficou mais simples. Beleza. Isso aqui, galera, a gente vai resolver usando a técnica de frações parciais. Primeiro passo é manipular o denominador. Esse denominador, ele é muito famoso. A2 menos 5A mais 6, você consegue fatorar, vai ficar A menos 2, que multiplica A menos 3. Você consegue fazer isso usando Bhaskara, né? Isso é uma técnica de fatoração. As raízes são 2 e 3, então a gente pode fatorar assim. Agora é o seguinte, eu não consigo resolver essa integral assim. Não é uma integral imediata. Então a gente vai usar a técnica de frações parciais para transformar essa fração parcial numa soma de frações. Então isso aqui vai ser um número que eu vou chamar de, sei lá, um número eu vou chamar de P sobre o primeiro termo, que é A menos 2, mais um segundo número que eu vou chamar de Q, dividido por A menos 3. Prontinho. A gente vai transformar essa fração numa soma de frações. Então, eu tenho que encontrar quem é o P e quem é o Q. Esse é o nosso objetivo. Então, bora resolver isso bem passo a passo. Percebeu que eu não estou trabalhando com integral mais. Eu peguei a função que estava dentro da integral e a gente vai trabalhar com ela. Primeiro passo é pegar o MMC. MMC de A menos 2 a A menos 3 vai dar A menos 2 vezes A menos 3, né? Divide por A menos 2 vai dar A menos 3 vezes o P. Mais divide por A menos 3 vai dar A menos 2 vezes Q. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? É a técnica de MMC, né? Você pega o denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só isso. Aí agora, vocês conseguem perceber que essas duas equações têm o mesmo denominador? A gente pode cortar os denominadores. Então, o numerador, que é 1, vai ser igual a PA menos 3 mais QA menos 2. Essa equação aqui e vai gerar para a gente os valores de P e Q. Então, tem várias formas de fazer isso, tá? Várias. Eu vou resolver aqui com uma das técnicas. Você consegue resolver com sistemas, com igualdade de polinômios, só que o jeito mais rápido é fazer assim, ó. Eu vou escolher o A para ser 3. Porque se você substituir o A por 3, vai ficar 1 à esquerda, 3 menos 3 dá 0. Então, você corta o elemento P. Substitui aqui por 3. 3 menos 2 dá 1. Então, fica 0P mais 1Q. Então, 1 vai ser igual a Q. Aí eu encontro o valor de Q. Bem rápido, né? Não precisa de sistema, não precisa de nada. Agora, eu vou chamar o A de 2. Porque se o A for 2, você vai cancelar o Q e vai encontrar o P. Então, 1 vai ser igual a 2 menos 3P, que vai dar menos P. E 2 menos 2Q. 2 menos 2 dá 0. Então, mais 0Q. Portanto, 1 é igual a menos P. Qual é o valor de P? Menos 1. Encontrei os valores de P e Q. E agora? Vamos voltar aqui no exercício. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você fazer o exercício de forma organizada. E não esquecer o objetivo. A gente encontrou o P e o Q. Mas o que a gente queria fazer? O nosso objetivo era transformar essa fração numa soma de frações. Estava faltando encontrar o P e o Q para resolver esse exercício.
E a gente acabou de fazer isso. Ó. Onde tem P, eu vou substituir por menos 1. Então aqui vai dar menos 1 sobre A menos 2. E aonde tem Q, eu vou substituir por 1. Então tá pronto, cara. É isso aqui. Essa fração pode ser escrita como uma soma de duas frações. Se você quiser testar, se você somar essas duas frações aqui, ó, você tem que voltar para esse resultado. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, olha só. O IMC aqui vai ser A menos 2, A menos 3. Essa é uma boa dica também para você passar em cálculo de primeira. Você faz uma resposta, você quer ter certeza se acertou ou não. Em alguns exercícios é possível fazer a conferência. Né? Divide por A menos 2, vai dar A menos 3, vezes menos 1. Mais, divide por A mais 3, vai dar A menos 2, mais 1. Então, em cima vai ficar menos A mais 3, mais A menos 2. Menos A corta com mais A. O denominador aqui é o mesmo, né? E quanto que é 3 menos 2? Vai dar 1. Vocês perceberam que se você somar essas duas frações, você vai chegar nessa fração aqui? Então, tá certinho. Agora, por que eu fiz isso, galera? Por que eu fiz isso? Às vezes a gente faz tanto passo e é comum você esquecer aonde que a gente está querendo chegar. Isso, essa desorganização mental, né, vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Olha só, a gente desenvolveu o exercício e chegou aqui. Ó. Essa é a integral que a gente está querendo calcular. E essa integral a gente não sabe fazer. Aí o que eu fiz? Eu peguei a função que estava lá dentro e escrevi ela de outra forma. Essa função agora, ela pode ser escrita com menos 1 sobre A menos 2, mais 1 sobre A menos 3. Então, a fração virou uma soma de frações. E soma de frações, a grande vantagem é que quando você tem uma soma de integrais, você tem uma soma dentro da integral, você pode separar. Vai ficar a integral da primeira dx mais a integral da segunda. Por isso que vale a pena você transformar fração em somas. Porque fração você não consegue separar da integral, mas soma dá para separar. E agora como é que resolve? Agora é a parte fácil. Porque essas integrais aqui, você consegue fazer de cabeça, usando essa técnica aqui. Ó. A integral de 1 sobre ax mais b vai dar o ln de ax mais b dividido por a. Tudo bem? Essa é uma técnica de substituição. Então, a gente consegue resolver essas duas integrais aqui de cabeça. A primeira vai ficar menos o ln de a menos 2. E essa aqui fica mais o ln de a menos 3. Aí no final você tem que colocar a constante de integração. Então pronto, essa é a resposta. Se você deixar assim, seu professor vai te dar 0 e você não vai passar em cálculo de primeira. Lembra que a integral que a gente está calculando... Opa, aqui não é dx não, aqui é dA, né? Só corrigir isso aqui. A variável é a. Tem x aqui em lugar nenhum. Aqui é dA, dA, dA. Deixa eu ver se eu puxo x de novo aqui. E também é a. Pronto. A integral que a gente estava calculando era com seno, cosseno, lembra? Então, você tem uma integral com x e você põe a resposta em a, está tudo errado. Sempre que você fizer uma substituição, você tem que lembrar de voltar. Lembra que a gente chamou o a de seno? Agora que a gente resolveu o exercício, aonde tem a, você volta para x. Então, a resposta final vai ser menos o ln do módulo de seno de x menos 2, mais o ln é a menos 3, vai ficar seno de x menos 3. Aonde tem a, você substitui
por seno de x. Essa é a resposta do exercício. Fala sério, essa integral foi boa, não foi? É uma integral mais avançada. Pega esse exercício, põe no seu caderno e tenta fazer de novo. Qualquer dúvida, você volta aqui no vídeo e tenta acompanhar com calma, tá? E sempre faz de forma organizada. Não fica fazendo nada de cabeça, não. Bora revisar tudo que a gente viu nessa live? Nessa live 54, se você quiser revisar, maratonar as 53 lives que eu já fiz, fica à vontade aí. O foco foi integrais trigonométricas, a gente fez uma revisão, né, de integral de seno, cosseno, como deriva tangente, cotangente. Deriva não, né? Como que integra. Qual é a integral de tangente e cotangente? Qual é a integral de secante e cossecante? Essas integrais trigonométricas são importantes para você fazer o exercício com uma velocidade maior e passar em cálculo de primeira. A gente viu também derivadas, né? Essa live foi bem completa. Eu mostrei como é que é a derivada pela definição, tem a derivada de seno e cosseno, tangente e cotangente. E a gente também consegue resolver essas derivadas usando a definição. Por exemplo, derivada de secante, se você resolver esse limite aqui, você vai encontrar a mesma resposta. Se o seu professor pedir derive pela definição, tem que resolver o limite. Se não falar para derivar pela definição, aí você teria que decorar essas propriedades. A gente viu também os tipos de integração. Tem integrais imediatas, substituição, partes, frações parciais, integrais trigonométricas, substituição trigonométrica, substituição de Eiler-Stress. Então essa live foi bem completa. Eu também passei uma dica de estudos, né? Passei uma dica de estudos aí para quem tem dificuldade de estudar pelo livro do Stuart. E eu resolvi essa questão aqui bem passo a passo. Tá? Eu resolvi bem devagar para todo mundo conseguir entender. Então é isso. Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode pôr nos comentários. Só toma cuidado com um pequeno detalhe. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Porque tem outras matérias que não deu tempo de falar aqui. Por exemplo, uma matéria clássica de integrais é cálculo de área. Ele te dá um gráfico e pede para você calcular a área entre os gráficos. E também existe o volume rotacional, que é quando você pega uma área, gira ela em torno de um eixo e ele pede para você calcular o volume. Então não é só saber calcular as integrais, tem que saber também as suas aplicações. Põe aqui nos comentários se você quiser que eu resolva algum exercício de cálculo. Pode ser limite derivada integral, pré-cálculo. Põe aqui nos comentários, porque o que você me falar pode ser o tema da próxima live. Valeu!